Olá, alunos! Nesta aula trataremos a questão abolicionista. Com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, aumentaram as pressões de diversos grupos para que o governo brasileiro acabasse de vez com a escravidão. Na imprensa, constantemente jornalistas escreviam textos contra a escravidão. 4 deles merecem destaque. Luiz Gama nasceu livre, mas o pai o vendeu como escravo em troca de dívidas, quando Luiz tinha 10 anos. Foi escravo até os 17 anos, quando conseguiu provar que tinha nascido livre. Entre os 10 e os 17 anos, aprendeu a ler e escrever, e a partir daí tornou-se jornalista, advogado, escritor e literário. José do Patrocínio foi fruto de um romance entre um padre e uma escrava. Embora seu pai não o tenha reconhecido oficialmente como filho, o fez estudar e realizar pequenos trabalhos. José do Patrocínio formou-se em farmácia, mas se apaixonou mesmo pelo jornalismo, onde passou a lutar contra a escravidão. André Rebouças era filho de um mestiço famoso, Antônio Rebouças, que chegou a ser conselheiro de Dom Pedro II. André Rebouças, bem como seus irmãos, se formou em engenharia. Como engenheiro, resolveu o problema do abastecimento de águas no Rio de Janeiro. Desenvolveu uma espécie de torpedo usado pelo Brasil na Guerra do Paraguai e ajudou a projetar a estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que tem trechos de até 1.000 metros de altitude. Destacou-se também como jornalista e lutou contra a escravidão. E, por fim, Castro Alves. Foi importante poeta brasileiro da passagem do romantismo para o parnasianismo. Foi apelidado de poeta dos escravos, por ter se manifestado em versos contra a situação na qual os escravos eram submetidos. Aos 21 anos de idade, teve a coragem de recitar, durante uma comemoração cívica, o Navio Negreiro. Os grandes proprietários de escravos tiveram que ouvir, a contragosto, o poema que denunciava a escravidão. Também podemos mencionar outras duras lutas contra a escravidão, como a Sociedade dos Caifazes, que ajudava na fuga de escravos das fazendas. Como foi o processo na legislação brasileira para acabar com a escravidão? Foi lenta. Muitos fazendeiros só aceitavam perder seus escravos se fossem indenizados pelo governo, o que o governo se recusava a fazer. A primeira lei importante, como vimos em 2 aulas seguidas, foi a Lei Eusébio de Queiroz, publicada em 1850, que proibiu o tráfico de escravos vindo da África. A segunda lei foi a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, assinada pela princesa Isabel em 1871. Esta determinava que os filhos de escravas nascidos a partir de 1871 estavam livres. Mas se a mãe era escrava e o filho livre, como ficava? Obviamente, muitos senhores forçavam a mãe a trabalhar dobrado para não separá-la do filho. E o filho também tinha que trabalhar para ter o que comer onde morar, pois afinal de contas, bem ou mal, sendo escravo, ele tinha casa e comida. Não sendo escravo, ele não tinha nada. E os proprietários da fazenda, o senhor de escravo, não tinha obrigação nenhuma com esse negrinho livre. A terceira lei foi a Lei Saraiva-Cotegipe, mais conhecida como Lei do Sexagenário, de 1885. O escravo que completasse 60 anos estaria livre. Mas o que isso significava? Não ter casa ou comida na velhice, depois de uma dura vida como escravo. Os senhores ainda exigiam uma espécie de pedágio de 5 anos de trabalho
para dar esse direito a título de indenização. Quem daria trabalho a um ex-escravo de 65 anos ou mais? Por fim, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. E como ficaram os negros libertos? Trabalhando em subempregos, praticamente em troca de comida. Agora vamos se preparar para a aprendizagem desta aula. Sua tarefa é fazer no capítulo 5 os exercícios 20, letra D, 21, letra C e o 22, que é aberto. Bons estudos!